E se Deus quiser, com certeza você vai voltar outras vezes, porque isso aqui é a criançada, os adolescentes, os adultos, os marmanjos como eu vão adorar. E vamos trazer o Caio Braga para a parada. Ai, cadê ele? Ele já chegou? Ele tá por aí? Tá chegando. A tecnologia é maravilhosa, gente. Bem, como num passe de mágica, a gente está aqui agora com o criador da criatura, que é o Piripaque, mas o seu criador é o Caio Braga. E aí, Caio, como você está, velho? Boa noite. Tô bem. Tô ótimo. Agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui, né? O prazer e a alegria é toda nossa, né? Porque eu sou fã do que você faz, né? Do seu trabalho. E eu estava louco, no início, quando a gente teve a ideia de fazer esse podcast, você foi uma das primeiras pessoas que eu contatei e disse, bicho, a gente vai fazer um podcast, eu gostaria que você estivesse lá. E hoje você está aqui, isso me deixa muito feliz. É um objetivo alcançado e, assim, a gente vai tirar algumas dúvidas, né, sobre o Palhaço Piripaque, né, e sobre a criação dele, né. Quando foi que você chegou a pensar em elaborar esse personagem? Olha, eu comecei a experimentar o palhaço lá na escola de circo em 2012, né? E até então era uma coisa que era um hobby para mim. Eu passei 7 anos assim estudando palhaço como um hobby, não via muito como um trabalho, né? Mas depois, com 17 anos, quando eu acabei saindo de casa, como a maioria dos brasileiros, dos latinos, a gente tem famílias desestruturadas muitas vezes, e eu acabei saindo de casa com 17 anos e por uma questão de necessidade mesmo, comecei a apresentar na rua, fiz os primeiros semáforos, né, que muitos malabaristas vão para o semáforo no começo, que é uma forma de praticar o que a gente aprendeu de malabares. E o semáforo ele me limitava muito, porque é 1 minuto só, você pode ser atropelado, tem muito risco, tem gente que fecha o vidro na sua cara, às vezes não quer ver, ou acha que você vai pedir um dinheiro e muitas vezes o artista que está ali, ele não está só pelo dinheiro, o que ele quer é um bom dia, é um boa tarde, é um sorriso. E então eu fui me sentindo limitado nesse semáforo e eu parei de fazer semáforo uma época e comecei a pensar que o que eu queria tinha que durar mais tempo. 1 minuto era muito pouco, eu queria cena de 5, 10 minutos e fui aumentando isso. Hoje eu tenho meu espetáculo de quase 1 hora de duração. E o primeiro lugar que eu fui experimentar depois do semáforo foi na praia de Santos. Lá tem vários quiosques na praia, feito aqui em Boa Viagem, e a galera fica lá comendo nas mesas, muita família com criança também. E aí comecei a apresentar nas mesas, eu comecei a fazer mais fogo. Eu cuspia fogo, eu fazia de noite, porque como eu ainda não era um palhaço muito experiente, eu não tinha uma forma de chamar a atenção. Então o fogo era uma forma de segurar, de prender ali a atenção das pessoas, né? Porque é uma coisa arriscada. Então comecei com fogo, cuspia fogo no show, brincava. E o palhaço sempre foi uma coisa que me ajudou muito. Porque você chegar com fogo, um cara estranho, um cabeludo, assim que nem eu, chegar com fogo num bar, num quiosque de praia, mete medo, mas se você chega com aquele nariz vermelho, as pessoas abrem o coração para te ver de outra forma. Você assim, é uma figura exótica, né? Você, Caio, depois do Palhaço Piripaque, você já pensou ou já criou algum outro personagem? Não, mas eu até estava comentando com a sua esposa aqui na nossa conversa anterior que eu estou pensando num outro personagem que, assim, existem tipos diferentes de palhaço. E existe um palhaço que é o Bufão, que é um palhaço que, diferente do palhaço em si, o palhaço ele vai para o caminho sublime, lúdico, e o Bufão vai para o caminho do grotesco. O Bufão geralmente demonstra uma deformidade ou de caráter ou física, né? E eu, com a vinda da pandemia e tudo que a gente passou nesse período, eu sinto vontade, às vezes, de rir de uma coisa mais séria que está acontecendo, e trazer mais críticas. O Bufão ele está mais ligado à figura do bobo da corte, que podia rir do rei, podia cutucar a ferida de uma autoridade. E eu estou criando um outro personagem agora, eu já pensei até num nome para ele, que seria o Bufão Anteontem. Anteontem? Porque assim, o Bufão ele ri da tragédia, e toda piada no fundo tem um pouco de tragédia, porque a piada, o erro para o palhaço é um presente. Porque ali, através do erro, de você
criar uma expectativa e fazer errado que a galera ri. E o bufão, ele ri do erro da autoridade, ele ri do erro do rei, do político, da polícia, entendeu? A política sempre foi um prato cheio para o comediante, né? Total. Você se considera comediante? Ah, me considero. Eu estudo muita comédia também. Eu sou um grande fã dos comediantes do nosso país, de outros países. Um grande fã da comédia, né? E a comédia, ela é extremamente difícil. É tudo calculado, é matemática pura. É ritmo. Às vezes eu faço uma piada que dá certo num lugar e não dá certo em outro. Pela diferença cultural do povo. Às vezes pelo ritmo da piada, porque eu não tive um time bom. Então, eu amo, assim, estudar comédia. É um estudo difícil, que tem que ser todo dia. Às vezes até aquela piada que dá muito certo, num dia ela dá errado e você... Assim, dependendo do momento e do público, né, presente. A música, ela é feita em compassos, né? Então, tem o tempo. Você falou do timing da piada. Eu acho isso muito interessante. Porque tem pessoas, por exemplo, eu não sei contar uma piada. Tem pessoas que contam uma piada e aquela piada, por mais batida que seja, fica engraçada com aquela pessoa contando, né? Porque esse contador de piada ele tem o time exato de contar a piada, né? Porque quando você não tem o time, a piada fica grotesca. Esse time que você estuda é uma coisa natural? Ah, eu estudo bastante. O palhaço, ele estuda o time, por exemplo, eu falo que tem 3 tempos da piada. O tempo, se a piada funciona uma vez, você causa um riso. Se ela funciona pela segunda vez, você arremata ela, ela causa uma risada. Se você arremata ela pela terceira vez, ela causa uma gargalhada. E o que o palhaço busca é uma gargalhada, porque no circo o show tem que ser pra cima, o show tem que ser animado. E eu quero essa risada o mais alto possível, né? Então o que eu busco pela gargalhada do público. A gargalhada, no caso, é o êxtase. É o êxtase. É o palhaço. E Caio, assim, você sempre, desde quando você começou a estudar a história da arte, né, circense, porque a gente percebeu que o palhaço piripaque é muito culto, né? Não que os outros palhaços também não sejam, mas você demonstrou uma cultura vasta aqui em termos da arte circense, da cultura em geral, né? Você começou a estudar essa arte desde quando? Desde 2012, né? Eu estudei num lugar que era uma ocupação cultural chamada Vila do Teatro, que foi ocupada por 3 grupos de arte. Um era de dança, outro era de teatro de rua e outro era de circo, que era o grupo Os Pantanas, o grupo Trupe Olho da Rua, que era de teatro de rua, e uma companhia de dança. Aí eu comecei a fazer aula de teatro de rua, que são técnicas diferentes do que apresentar no teatro de palco, né? Porque o teatro de rua ele estuda a triangulação, ele estuda muito puxado para comédia, porque o drama na rua ele não chama atenção. A pessoa que está passando por você e às vezes não esperava ter uma atração ali, ela não para se não for engraçado. Se for dramático e tal, igual a novela, ninguém vai querer ver o cara chorando na rua. Vai querer ver o cara fazendo... A rua é um fazendo rotativo, né? Às vezes o cara passa, se interessou, dá uma parada ali, senão ele segue adiante. E o que prende é a comédia. E o que prende é uma comédia bem feita. Sim. Né? Esse contato diretamente com o público, assim, orgânico, aquela coisa visceral, se você não tiver uma coisa que realmente prenda a atenção, você perde o tempo ali. O cara que vai passando ali, o transeunte, ele não vai parar para te assistir, não é isso? E quando você chega num ambiente que isso não acontece, quando você tá fazendo seu espetáculo ali na rua, mas as pessoas estão passando e não estão parando. Você tem algum artifício para fazer com que as pessoas parem? Já aconteceu muito. Existe uma técnica no teatro de rua e no circo de rua que é convocatória, que é uma técnica para convocar público, para você chegar num lugar que só tem 3 pessoas te assistindo e conseguir fazer com que essas 3 virem 300. E aí, o que tem que ser feito? Geralmente alguma coisa para o público gritar, para o público aplaudir. Eu brinco que eu preciso de 10 crianças para começar o show. Se tem 10 crianças, já dá para começar. E aí não dá para começar com só 10. Imagina só 10 pessoas te assistindo. Então eu pego essas 10 que eu tenho e faço assim, vamos combinar uma coisa? Eu quero chamar mais gente, o pessoal tá lá embaixo, mas para eles escutarem e para eles virem para cá assistir o palhaço, vocês me ajudam?
Aí primeiro eu já ganho esse público ali, os 10. Ganhei esses 10, eu falo, então vamos lá, quando eu jogar esse negócio pro alto, a gente dá um grito. E aí eu faço um truque simples, porque eu também não posso queimar o repertório que eu trouxe do espetáculo, então eu não posso fazer um truque que eu vou fazer durante o show, senão eu vou ter que repetir. Então eu levo uma outra coisa, por exemplo, uma técnica de convocatória é uma bolinha de ping-pong, você coloca ela na boca, você cospe ela pra cima. E aí ela voa uns 4, 5 metros pra cima, o público grita, e você pega com a boca de novo. É uma besteira, mas o público quer ver o palhaço fazendo essa besteira, e isso faz eles gritarem mais ainda, essa empolgação, porque quem já viu uma pessoa tentando cuspir uma bolinha de ping-pong a 4 metros de altura? Então se torna interessante. Interessante, você está dizendo que para tudo existe uma técnica, existe um estudo. Quer dizer, não é uma coisa feita intuitivamente. Pode até ser, mas existe um estudo para que essa coisa aconteça, né? Sim. Agora, antes do Palhaço Piripaque, quem era Caio Braga? Olha, eu sempre trabalhei com a minha mãe desde os 7, 8 anos de idade, numa banca de jornal que ela tinha. Minha mãe é comerciante, meu pai é enfermeiro. E eu sempre ajudei a minha mãe, né? E eu acho que dali também já me deu algumas técnicas para ser palhaço, para saber vender, para saber se comunicar, porque o comerciante tem que saber se comunicar, né? Tem que saber também segurar o cliente ali, prender um pouco a atenção dele, né? Ganhar o cliente. E eu sempre trabalhei ali com ela. Aí uma época, quando eu comecei no circo com 16 anos, eu estava ali já num curso técnico de automação industrial. Eu sempre gostei dessa parte de engenharia, e eu acho que isso tem tudo a ver com o palhaço, porque o palhaço, essas bugigangas, é uma engenharia, né? Todo artista de circo, ele precisa saber construir os materiais que ele trabalha, porque eu posso estar viajando e um material que eu trabalho quebra. E como que eu vou usar ele se eu não estou longe de casa? Então eu tenho que saber consertar no meio do caminho. Então todo artista de circo, ele sabe um pouco de engenharia também, né? Essa engenharia da construção dos seus próprios artifícios para chamar a atenção do seu público, não é isso que você está falando? Mas assim, completando ainda essa pergunta sua de quem que era Caio Braga antes do circo, eu era um jovem meio sem perspectiva, aluno, de vida, porque eu vim da periferia de São Paulo. Eu trabalhava nessa época com 17 anos, na época de alistamento, que é uma época que falta emprego para o homem. Ninguém quer empregar um cara jovem em época de alistamento, que eu acho um absurdo isso, que atrapalha na nossa juventude, no começo logo do nosso trabalho ali, né? E atrapalha esse ano. E aí foi um ano que eu trabalhava de garçom. Eu lembro que eu entrei num restaurante uma vez, assim, aí conversei, falei a verdade, falei que estava nessa época de alistamento, mas que eu queria muito aquele trabalho. Eles falaram que iam me contratar, só que fizeram assinar um contrato de 3 meses de trabalho provisório para depois assinar o contrato mesmo fixo. Que nada, era tudo mentira. Eles me usaram por 3 meses, de caso pensado, depois me demitiram, porque era mais fácil não pagar direitos trabalhistas para mim do que ficar comigo nessa época que eu estava precisando. E aí eu comecei a ir para o semáforo, eu comecei a ir para a rua, apresentar na rua. Mas já com o Palhaço Piripaque? Mais como malabarista depois que foi entrando o palhaço, né? Mas assim, eu ia trabalhar em quiosque de praia, passava 12 horas de trabalho como garçom a noite inteira, das 6 da noite às 6 da manhã. Tinha que ficar acordado a noite toda em pé com aquela bandeja e tal para ganhar R$40, R$50. No semáforo eu faço esse dinheiro em 3 horas, passei a fazer em menos, 2 horas. Então assim, podem falar o que for, podem marginalizar o meu trabalho, mas é isso, a rua também é o meu sustento, essa marginalização, esse abandono do que eu sofri do sistema, da sociedade como um todo, que às vezes não me deu oportunidade. Eu criei essa oportunidade na rua, de modo informal mesmo.